dia, bem-vindos a mais um Bolsas e Batanados e este é um episódio de Futurismo. Futurismo que é com o Diogo Semedo. Olá, em que nós pessoal, já fizemos um episódio em abril, mas depois deixamos de fazer por vários motivos, mas queremos muito voltar porque muito do que nós gostamos de investimento é também falar sobre as empresas que vão impulsionar o futuro, não é isso, Diogo? É verdade. Tenho aqui que fazer uma meia-culpa que efetivamente temos atrasado um bocadinho e eu tenho sido o grande culpado disto. Um grande pedido de desculpas a todos os nossos ouvintes e esperemos que gostem deste novo episódio. Exato. Agora estás aqui em força e para falarmos de futurismo nada melhor que falarmos de uma das empresas de investimento e fundos de investimento que mais se tem falado ultimamente e que nós secretamente admiramos, que é a ARK Invest. Não é secreto, é muito público. É muito público. E eles lançaram aqui um PDFzinho a falar sobre as ideias que eles têm para 2021. E eu gostava de sugerir aos nossos espectadores e ouvintes para ficarem connosco nesta aventura que vai ser ver este PDF que pronto, nós já vimos, mas queremos partilhar convosco o que nós achamos de cada uma dos pontos que eles falam sobre o que eles acham que mais importante e relevante é para 2021 em termos de tecnologia. Podem descarregar o PDF e ver ao mesmo tempo que nós, quase que nós vamos fazendo o episódio. Sim. Pode ser engraçado. Nós vamos colocar o link para vocês depois fazerem o download e está na descrição, claro. E pronto, e assim podem nos acompanhar. Portanto, Big Ideas for 2021. Yeah. Vamos lá, começando por Deep Learning. Eles têm uma introdução e o Deep Learning. E então, Deep Learning. Vocês sabem o que é Deep Learning? Basicamente é o que nós vulgarmente chamamos de inteligência artificial. No entanto, é só um segmento da inteligência artificial que surgiu há uma década atrás. Quer dizer, isto já surgiu desde os anos 80, mas não havia capacidade de processamento suficiente para as redes neuronais efetivamente se tornarem relevantes. Depois houve uma passagem breve por sistemas de computadores inteligentes, em que eram basicamente algoritmos em que programavam tudo ao detalhe, como o caso do xadrez, em que os computadores conseguiram vencer os melhores jogadores de xadrez na altura, mas era muito à base de cálculo bruto. Coisas mais complexas e mais indefinidas, como quase tudo na vida, era muito difícil ultrapassar, até que voltaram à ideia das redes neuronais e especificamente há redes neuronais em que têm vários níveis, daí Deep Learning, e descobriram que estas redes neuronais conseguiam aprender inicialmente após exposição a muitos dados, muitas imagens, por exemplo, e conseguiam reconhecer figuras, letras, números, e agora estamos em níveis em que há cada vez mais diferentes tipos de redes neuronais e diferentes tipos de algoritmos para diferentes tipos de soluções. E então, para eles, para a ARK, Deep Learning para eles é o software 2.0, software 1.0 eles falam que é o código escrito por humanos, e pronto, assumem que, como eu vos disse, em 2015 surgiu um novo tipo de algoritmo e esse tipo de algoritmo é Deep Learning. E o que é que o Deep Learning tem de interessante ou tem de importante? Todo o código escrito até agora tinha sido por humanos. Tudo o que nós vemos que está nos nossos programas que usamos no dia a dia tinha sido escrito por humanos. Mas agora nós temos algoritmos que permitem escrever as próprias redes neuronais, escrever código sem o humano fazer grande coisa. E eles assumem que no futuro, na próxima década, isto vai possibilitar não só o desenvolvimento de mais código, melhor código, como carros autónomos, etc. Especialmente a parte do autocódigo, que essa parte é que é engraçada, porque as pessoas deixam de ser praticamente úteis
para qualquer coisa que seja. A máquina escreve sozinha. Yeah. É incrível. Eu acho essa a ideia do autocódigo incrível, porque uma pessoa pode dizer: eu quero um código que faça um robô conseguir levantar uma chávena de café. Claro que este código ainda não existe, mas conseguir criar um código que produza outro código que faça isto, que uma pessoa cria só um set de instruções e ele cria um robô que faça isso, é uma possibilidade e pode ser muito assustador ou não, depende do que. Depende da confiança das pessoas na tecnologia, não é? Claro. Claro que nós E vamos nós gostamos de isto tecnologia. entrar pela nossa vida adentro. Eles falam dos custos de processamento, depois falam de que há uns chips neuromórficos que estão a entrar agora no mercado e que eles acham que vai ter uma grande vantagem para as empresas que entrem nisso, e nós já temos exemplos nisso. A Apple, que tem os seus próprios chips com processamento de inteligência artificial integrado, a Nvidia, que tem também processamento integrado de inteligência artificial, inclusive aplicado a gráficos, em que, por exemplo, o truque deles é criam 3 frames e os restantes 60 frames são criados pela inteligência artificial, só baseado nos frames anteriores, o que poupa muito processamento. E eu acho que isso também vai ser uma vantagem enorme. E depois eles falam da evolução da inteligência artificial, em que antes de 2010 e a partir de 2010. Primeiro surgiu a Computer Vision, em que nós víamos o computador a reconhecer números e imagens, achávamos muito engraçado ele reconhecer cães. Depois, ultimamente, conseguimos perceber que nós falamos para o Google e ele percebe-nos. Tens sentido alguma dificuldade, Diogo, quando falas para o Google ou isso? Uma das dificuldades que eu tenho, que não é bem uma dificuldade, é que ele percebe demasiado, então ativa-se sozinho. Nesse aspecto acho que ainda tenho que melhorar os algoritmos, mas é incrível que já se consegue, através de 2 ou 3 comandos, por exemplo, perguntar ao Google qual é o restaurante de sushi que está aberto à minha volta a esta hora, sem grande esforço. Sim, e ele não se engana. Antes era péssimo, porque tu dizias uma coisa e ele nem sequer entendia. E eu acho que esta tecnologia está... Diz, força. Sim, a tecnologia está a melhorar muito. Eu acho que até em português ele tem reconhecido melhor. É isso que eu estava a tentar... Como ele funciona, como eu tenho usado em inglês, e em inglês eu consigo fazer praticamente tudo. Uma coisa tão simples quanto pôr, por exemplo, alarmes sequenciais. Ele consegue pôr alarmes sequenciais. Vamos imaginar para pôr um alarme para as 5 e depois outro para as 5:30, e ele faz tudo sozinho. Eu só tenho que lhe dizer o que quero. Ok, Google. Ou iniciar os timers. What is the best sushi restaurant in the area? Estou a ver. I found a few top-rated the best sushi restaurants near you. Sim, ele realmente faz isso perfeitamente. Não, eles não têm dificuldade nenhuma agora a reconhecer as coisas. E, por exemplo, ele consegue reconhecer dentro do conteúdo da nossa lista telefónica alguns, por exemplo, o meu, que eu tenho um Galaxy, um S20 Plus, ele já consegue reconhecer os nomes que eu tenho na lista, apesar de estar em português. É muito engraçado, ele já consegue até certo ponto traduzir um bocadinho de uma língua para a outra os nomes, e costuma funcionar bem. Outra coisa engraçada é pedir ao Google também. Google diz-me o caminho mais rápido para casa e ele faz tudo sozinho. Liga o GPS do telefone, obviamente já tem que estar com os dados ligados, e ele faz tudo sozinho. Eu só tenho que lhe dizer essa codificação básica, e a seguir dizer-lhe para abrir o Google Maps. Ele faz tudo sozinho, praticamente não tem que mexer. Sim, e eu suspeito que o próximo passo da Google e das restantes empresas seja criar um assistente pessoal único e contínuo. Ou seja, ele fica com memória de quem tu és, do que é que tu gostas, etc. E consegue se lembrar das conversas anteriores e consegue, de certa forma, ser mais útil do que é agora. Isso é extremamente interessante e extremamente perigoso. E há muita secretária que vai perder o trabalho, infelizmente. Há muita secretária que vai perder o trabalho. Não é? Sim, mas vais reparar que muita gente que nunca podia ter um secretário vai poder ter um secretário. Sim. Porque é que não has de ter de manhã
um indicativo de todas as coisas que tu tens para fazer no dia, para te fazer uma reserva para um restaurante, não é? Ou pedir para me ajudar a organizar coisas, a organizar textos, etc. E um exemplo disso é quando eles falam do GPT-3, em que ele consegue, esta inteligência artificial que é muito moldável e já mostrou que ela própria consegue fazer coisas incríveis. Uma das coisas que ela consegue fazer é traduzir, por exemplo, um texto, neste exemplo, de legal, não é? De uma coisa, aquele típico de advogado, como só um advogado é que percebe, e consegue traduzir para um inglês mais suave. Não só consegue fazer isso, como consegue desenhar páginas web inteiras, escrever código, traduzir línguas, diagnosticar doenças, falar como se fosse um terapeuta, escrever e-mails. Tipo, isto é só uma das redes neuronais. Agora imagina o que é que vai acontecer no futuro. E de facto, eles, em termos de dinheiro, eles dizem que o market cap só do Deep Learning será aos 30 trilhões. Sendo que, por exemplo, vocês verem, a internet foi cerca de 13 trilhões de euros. Agora, se isto vai se realizar ou não, bom, não sei. É verdade, a mim entusiasma-me especialmente esta parte do diagnóstico de doenças a nós como médicos. Acho que pode ser uma grande ajuda. Acho que vai ser uma das... Vai tirar emprego a muitos médicos, mas vai permitir que o custo e os erros diagnósticos se reduzam imenso. E eu acho que isso é uma vantagem enorme. Depois eles falam aqui dos data centers. Esta parte é um bocado mais pesada para mim e para ti, mas tem muito a ver com a arquitetura ARM. Para quem não sabe, são um tipo de processador que foi criado um pouco depois dos processadores da Intel e que tem uma arquitetura semelhante também aos processadores da AMD. Estes processadores são mais leves, têm menos consumo energético e atualmente a TSMC e a AMD conseguem produzir os seus processadores a uns nanómetros inferiores aos da Intel, o que permite que a lei de Moore se mantenha. O que é a lei de Moore? A lei de Moore era uma lei que previa que o número de transistores em determinada área ia aumentar, ou seja, duplicar a cada 1,5 anos. E isso seria através do método de redução do tamanho dos transistores. Atualmente temos já em desenvolvimento 2 nanómetros, enquanto a Intel tem processadores de 10 nanómetros. 10 é pior que 2 neste caso. É 5 vezes mais pequeno. Incrível. E a Intel está a ficar para trás, mas pronto, temos que perceber que há outros competidores que estão a avançar. Claro que não podemos esquecer que a Intel tem outros mercados interessantes, como por exemplo carros autónomos, que eles também estão metidos nisso. Portanto, antes de avaliarem a empresa, vejam bem em que é que ela está metida, etc, etc. Pronto, eles depois falam de que a ARM realmente pode ser a arquitetura preferida para todos. Claro que, como é uma arquitetura um bocado open source, ou pelo menos de distribuição mais democrática, em que as pessoas só compram a licença, tem tendência a desenvolver-se mais rapidamente que processadores de uma única empresa. A performance é claramente superior e, portanto, muitos servidores vão adoptar isto. E aqui nós acho que recomendamos, tanto eu quanto o Daniel, acho que recomendávamos que espreitassem os testes de benchmark dos novos MacBooks da Apple, os M1, sim. E que os comparem, em que têm performances comparáveis a computadores que custam 3 e 4 vezes o que custa um computador desses, o M1. Lá está, é o poder da adaptabilidade, é a Apple a fazer o seu melhor, não é? É fazer o hardware para o software deles. E neste caso fazem tudo, claro. Em vez de fazerem um outsourcing dos chips, eles desenharam tudo e só têm que dizer provavelmente a uma Qualcomm ou dizer, olha, o chip é este, faz. Sim. Em vez de comprarem chips quase de linha de montagem, não é? E permite ter aquele rendimento que Sim, até porque a Intel estava a ficar para trás. E não. A Apple tinha que continuar, não podia estar dependente Claro.
Sim, Depois e fala. vê-se bem. A performance, Sim. aquilo que nós já tantas vezes discutimos mesmo, versus aos Ryzen, ou seja, preço por performance, a Intel parece que está aos bocadinhos a deixar-se ou a recentrar o negócio, talvez, ou à espera de uma tecnologia nova e foi ficando para trás, não é? Sim, eu sugiro às pessoas verem alguns canais de YouTube que falam sobre a Intel e a AMD, perceberem que houve ali algumas falhas na Intel no desenvolvimento de processadores. Inclusive saiu gente importante que não devia ter saído. Depois fala a seguir de Virtual Worlds. Claro que nós, como somos gamers, vemos claramente que jogos são apesar de serem muitas vezes discriminados como uma forma de arte, não é de todo justo. Isto porquê? Porque não só custam imenso a desenvolver, como uma pessoa como está muito dentro do mundo dos jogos, fica completamente dentro deste universo e liga-se muito mais do que se fosse um universo, por exemplo, de filmes ou de música ou isso. E portanto, não só os preços dos jogos podem aumentar ou não, mas também o lucro que vai vir de apostas relativamente a jogos online, etc., vai aumentar. E a ARC tem alguns investimentos nesta área e apostam que o lucro vai continuar a aumentar e que eles falam que a realidade aumentada vai surgir, que a Apple e a Facebook vão investir seriamente no futuro na realidade aumentada. Eu ainda estou para ver. Quando a Apple entrar nesse mercado, se calhar sim, mas para já não. O que é que tu achas da realidade aumentada, Diogo? Achas que... A realidade aumentada vai ser o futuro. O IKEA já tinha uma aplicação muito interessante sobre isto, em que eles permitiam, com as medidas da sala e obviamente variando um bocadinho com as capacidades da câmara e dos sensores dos telefones, por exemplo, pôr um móvel na sala. Eu gostava de saber se este móvel ficava bem ao pé desta mesa. E então uma pessoa estava a selecionar um modelo do móvel e até certo ponto havia uma sobreposição virtual visível no telefone do que nós tentámos, que nós estávamos interessados em comprar. Por outro lado, já cá a Cine tinha feito uma coisa do género com as tintas, isto já foi há muito tempo, provavelmente, se calhar lembras-te? Sei. Em que as pessoas mandavam fotografias, várias fotografias da casa, e assim tinha, não sei se o que eles diziam é que tinha um processamento inteligente qualquer que mudava as cores da casa com base nas fotografias que nós enviávamos. Por outro lado, e não sei, para quem agora tiver um telefone um bocadinho mais recente, por exemplo o último iPhone, eu recomendo experimentarem as aplicações de mapeamento de divisões, porque é inacreditável, aquilo funciona quase ao centímetro. A única coisa que tem que haver são boas condições de luz, que é para ele fazer uma boa medição até certo ponto, para as pessoas que quiserem mobilar uma casa ou assim, de uma forma muito fácil conseguem mapear a sua casa e levá-lo, por exemplo, para um empreiteiro ou até alguém que vos possa fazer os móveis. Por isso aqui é muito interessante nesta parte que vamos ter uma simplificação do processo, que era uma coisa morosa, que provavelmente era cara, para uma coisa super simples, com resultados rápidos e é um custo muito barato. Sim, e para terminar também falar, por exemplo, que o Google Maps tem uma cena em que uma pessoa aponta no mapa e aparecem umas setas virtuais no ar a dizer o consegue caminho, ler sim. a rua, exatamente. Portanto, isso é outra aplicação da realidade aumentada. Isso já não é muito novo, isso já tem o quê? Se calhar 2 ou 3 anos, não? 2 ou 3 anos. É novo, mesmo assim. Sim, é novo, mas nós queremos coisas de meses. Agora deixo-te a palavra para as digital wallets. Toda a gente sabe que eu sou o único atrasado que não tem Bitcoin, mas quero que me fales muito sobre os serviços digitais e sobre Bitcoin e sobre tudo o que vem aí. Vamos à parte dos dinheirinhos. Ok. Digital wallets, fala-me. Para nós isto já não é propriamente nada muito novo, porque nós habituámos-nos a usar o MBWay. Nos Estados Unidos as coisas foram um bocadinho mais lentas.
Atualmente eles usam muito o Cash App e o Venmo, que funcionam da Sim. mesma maneira como nós utilizamos o MBWay, por isso isto para nós acaba por não ser uma grande novidade. Sim. No entanto, quem começou um bocadinho com isto acabou por ser a China, que foi um país nos quais os pagamentos móveis correspondem a quase 2,5 vezes o GDP. Isto é um volume de dinheiro inacreditável. Eles praticamente fazem tudo Yeah. com recurso ao WeChat, não é? Sim. A China é. E nós, entretanto, e pronto, E o Alipay. lá está. E o Alipay, sim, que está dentro do WeChat. Aquilo é tudo a mesma plataforma, essencialmente, não é? Nós cá na Europa começámos com o Revolut, depois apareceu o N26. O TransferWise já tem um mecanismo um bocadinho, mas já lá vamos, diferente. um mecanismo um bocadinho diferente de funcionamento, mas o que está a acontecer, e assim de grosso modo, é que as carteiras digitais estão a ultrapassar em muito os depósitos feitos, digamos, pelas pessoas mais... nós já não vamos tanto ao banco, nós por simplesmente usamos uma aplicação que nos permite enviar o dinheiro, pagar e tudo assim. E o que é que isto é bom para nós consumidores? Vamos pagar menos dinheiro ao banco. O banco vai ter um problema, obviamente, porque depois não vai conseguir justificar até certo ponto a existência dos branches ou de todas essas sucursais que tem. Quer dizer que até certo ponto os bancos acabam por estar em risco por esta competição que para nós é tão boa, não é? A competição protege sempre o consumidor, felizmente. Sim, concordo. É engraçado que este artigo, este Invest Big Ideas da ARC, sugere que cada carteira digital pode valer mais ou menos $20,000. Obviamente isto nos Estados Unidos, não é? Sim, na Europa acho que vai ser um bocado mais baixo, mas é uma oportunidade muito grande para crescer, principalmente que o PayPal também já está muito integrado aqui na Europa. Falta a Square aqui. Disclaimer, já tive Square. Mas são oportunidades de fazer o que os bancos não estão a fazer. Os bancos não estão a dar aquilo que uma pessoa quer. Uma pessoa quer um Revolut, mas mais estável. E quer um PayPal com mais funções. Quer um PayPal integrado na rede MBWay, se for possível. Sim, exatamente. PayPal, quem diz desculpa? Não, os bancos não estão a ser consumer friendly ao ignorar isto. Os bancos optaram provavelmente propositadamente por não evoluir, porque como diz aquele ditado, equipa vencedora não se mexe, não é? O problema aqui é que foram ultrapassados e há muita gente que acha, e eu acho que já disse isto noutro episódio, que o Bitcoin, o início do Bitcoin e as primeiras entradas do Bitcoin pela tecnologia vieram mexer muito com o mercado, não é? Nós já vamos falar do Bitcoin a seguir. Eu gostava de só fazer uma referência aqui muito rápida. O PayPal já deixa fazer transações em cripto e comprar cripto, ou seja, vocês podem dizer ao PayPal, dá-me Bitcoin, eu tenho aqui estes 20 euros estacionados, quero transformar isto em Bitcoin porque eu posso querer comprar uma coisa aqui ou ali, eu quero fazer a minha, digamos que uma espécie de poupança em Bitcoin, não é? E para além disso, também diz isto? Mas tu, disclaimer, que tu não ficas com moeda, tu só compras. Tu no PayPal não ficas mesmo com moeda. Eu acho que no PayPal tu ficas com moeda. Mas posso tirar eu acho moeda que no PayPal lá? tu ficas. Dá-me só 2 segundos. Isto agora é research no meio do episódio. Mas temos que ser o mais assertivos possível, não é? Vamos só aqui ver. Vamos ver. Ok, aqui no PayPal é mesmo buy, hold and sell crypto with PayPal. Ok? Ok. E pode-se ter, o que eles estão a incluir neste momento é Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash. Não percebo muito bem isto do Bitcoin Cash, mas sou eu que sou um bocadinho mais purista. Mas são carteiras de cripto mesmo. Ou seja, vocês têm e conseguem enviar ou receber criptos para a carteira do PayPal. E há muita gente que diz que este recente ressurgimento das criptos foi causado pela adição desta capacidade ao PayPal, que também já não é propriamente novo, até porque a Visa já prometeu há 1 ano ou 2, se não estou em erro, que as pessoas... Diz isso?
E a Visa ia prometer que seria poder Sim. fazer isso. É isso mesmo Aliás, que eu ia dizer. Era isso mesmo que eu ia dizer. eles revelaram a dia 3 de fevereiro, que foi ontem, nós estamos a gravar dia 4, que tem um roadmap para ter criptobanking e ter bitcoins. Uhum. Com Isso pode ser muito 35 interessante. parceiros. Para quem quiser fazer algum, digamos, quase um trading assim, ou até um mais soft, se tiver Bitcoin e pretender gastar porque o Bitcoin está a subir e quiserem fazer as vossas compras de uma maneira, ou então usarem os vossos euros ou dólares, pode ser sempre interessante. Eu gostava só aqui de fazer uma menção ao TransferWise. Eu não sei se, para quem for cliente do Active Bank cá em Portugal, eles já deixam usar o TransferWise para fazer, digamos, as transações, e o TransferWise surgiu de uma forma muito engraçada. Os criadores do TransferWise pensaram, ok, como é que nós podemos baixar os preços de transação internacionais? Então eles fizeram uma coisa muito engraçada, que foi fizeram um pool de dinheiro e todas as transações acontecem através desse pool de dinheiro. Só que esse pool de dinheiro, vamos imaginar, neste caso, que eu quero transferir dinheiro de Portugal para o Japão. Obviamente isto é um exemplo um bocado mais extremo, mas acho que é a maneira mais fácil de toda a gente perceber. Então o que eles fazem é, eu quero transferir 1000 euros para o Japão, então o que acontece é, eu transfiro 1000 euros para o pool português do TransferWise, e esses 1000 euros entram num sistema de confirmação de transação, e no Japão é recebida essa confirmação da transação e o dinheiro é transferido da conta do Japão, do TransferWise, para a conta local japonesa para onde eu queria transferir. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todos estes middlemans que aqui havia no meio, e é um bocadinho o modo de funcionamento do DeFi, que depois nós vamos falar um bocadinho com mais detalhe no outro episódio mais à frente. Ou seja, nós tiramos o middleman e poupamos muito dinheiro. E quando eu digo muito dinheiro, às vezes é reduzir para 3 ou 4 euros para pagamentos de 1000 ou 2000 euros, que são coisas que se calhar custavam sempre 100 ou 200 euros. Ou seja, os bancos aqui perderam completamente a vantagem que tinham. Agora, sugiro, Daniel, avançarmos mesmo para os fundamentals do Bitcoin. Para os Bitcoins, sim. Ora Vamos bem, lá, já estamos. vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá, já falámos um bocadinho, e se depois vocês forem seguindo o PDF que nós sugerimos, vocês vão ver que e eles sugerem mesmo isso, que este ressurgimento das criptomoedas acaba por ser um bocadinho, e justificam eles, com o lançamento dos serviços pelo PayPal. É engraçado que cada vez mais as pessoas que compram têm um pensamento a longo prazo, ou seja, as pessoas não querem fazer trading, as pessoas querem, ok, eu acho que isto tem potencial, e é um bocadinho especulativo, obviamente, mas querem a longo prazo guardar o Bitcoin para si porque acham que vai valorizar muito mais. E como o Daniel gosta de dizer, acaba por ser uma proteção contra a inflação, não é, Daniel? Sim, exatamente, acaba por ter um efeito semelhante ao do ouro. E depois agora quero dar uma crítica e não uma crítica, que é as pessoas dizem, mas a Bitcoin, as pessoas é que acreditam que aquilo tem valor, certo? Esta é uma das críticas. E apesar do ouro ter utilidade prática em termos de joias e indústria, também é porque nós acreditamos que aquilo tem um bocado de valor, não é? Porque apesar de haver uma escassez natural daquilo. Mas ainda pior do que a Bitcoin ou o ouro é a fiat currency, que é as nossas notinhas que nós temos. Aquilo só tem valor porque legalmente nós somos obrigados a usar aquilo. Nós não podemos pagar dívida. Se tu fazes dívida em euros, tu não podes pagar. Podes supar-te e aceitar isso, mas normalmente não podes pagar salários nem nada disso com aquilo que te apetecer. Tens de pagar na moeda do país, porque legalmente és obrigado a usar aquelas notas cujo valor está dependente do número de notas em circulação, ou melhor, o dinheiro todo que está impresso e que está em circulação, e isso está determinado pelo Banco Central e pelo número de dívida ou não que os outros bancos conseguem ter. Acaba por ser então completamente artificial. Completamente, grandemente artificial. Exatamente.
Ok. E, portanto, nisso a Bitcoin acaba por ter um fundamental de escassez. Sim. Que Ao contrário de outras transmite moedas. uma legitimidade extra, se calhar, do que algo que é só legalmente escrito. Pronto. Posso Mas eu não tenho continuar? Bitcoin. Mas sim. Mas devias. Eu sei que tu és um bocado contra, mas devias. Eu também posso fazer um disclaimer. Eu também tenho Bitcoin, tenho Ethereum e tenho Ripple. Por isso, acho que em termos de futuro podem ser boas ideias, mas é um negócio muito arriscado e sugiro que investiguem por vocês antes de comprarem e que estejam bem cientes do risco que pode acontecer e eventualmente perderem o dinheiro todo no máximo. Não é? Sim. Avançando um bocadinho aqui no relatório, eles sugerem que este aumento do Bitcoin e a aceitação progressiva pode fazer, ou melhor, fez com que o Ethereum passe a ter um papel mais preponderante, especialmente devido a estas Decentralized Finance, que nós vamos discutir mais à frente, que senão também não tinha piada, não podemos dar os segredos todos, e que o Bitcoin pode ter um papel pivotal como tanto uma forma de financiamento das empresas, das grandes empresas. Isso sugere uma coisa muito interessante, que é, se todas as empresas tivessem 1% de Bitcoin, o preço do Bitcoin aumentava $50.000. Se fosse 10%, aumentava $400.000. E então, dado todo este preâmbulo, eles continuam a sugerir, ok, as instituições estão a adquirir Bitcoin, que é, quem estiver um bocadinho atento à área já sabe disto. Há muitos bancos a adquirir Bitcoin. A JP Morgan tem digamos, com um acordo com a Coinbase e a Gemini, ou seja, através da facilitação de contas de clientes, e o Kraken foi a primeira exchange a servir um banco americano. Isto são tudo bons sinais para quem gosta e para quem quer investir nisso. Obviamente eu já tinha falado no PayPal que provavelmente vai ser esta integração vai acabar por ser revolucionária neste aspecto. Sim, concordo. À medida que for cada vez mais aceito a Bitcoin como um meio de pagamento e como um meio de toma de dívida, aí vai passar a fase seguinte, em que passa a ser uma espécie de Unity of Account, em que aí o que começa a flutuar não vai ser tanto a Bitcoin, mas vai ser o resto em relação à Bitcoin. Um bocadinho como o ouro, não é? Exato. Nós vemos o ouro a subir e a descer, mas na realidade é o dólar a descer, por exemplo. Isso é que é assustador. Assim como as ações, temos que sempre descontar o facto das ações terem subido, mas X% foi porque o dólar e o euro desvalorizaram. Há sempre essa... Pronto, Dani, agora passamos para uma das tuas partes preferidas: veículos elétricos. Exatamente, portanto, obviamente todos vão pensar logo em Tesla. Tesla foi de facto uma das primeiras empresas a puxar o mercado elétrico e a mostrar que é possível existirem carros elétricos cujas vantagens sejam muito superiores a combustíveis fósseis, e neste momento toda a indústria está a transitar para veículos elétricos. Isto deve-se principalmente às baterias, que estão a tornar-se cada vez mais otimizadas, e nos próximos anos vai sair um battery pack que permite os carros elétricos andarem a 1000 km numa charge, e isso vai totalmente destruir todo o mercado de veículos a combustível fóssil, porque a manutenção do combustível elétrico é quase nula comparado com um motor a combustão. O crescimento Desculpa, de vendas só acrescentar uma coisa, sim. Daniel, antes de avançares. O depósito médio de um carro anda à volta dos entre os 850 a 1200 quilómetros em autoestrada, ou seja, nós estamos a falar de, ok, este carro anda ao mesmo que o correspondente a combustível fóssil, ou seja, isto é uma coisa que é mesmo que o Daniel diz, é um disruptor total do mercado. Sim. E à medida que vão produzindo mais baterias, o preço diminui, ou seja, vamos ter esses carros a chegar aos $20.000. Em 2025 vai descer dos $20.000,
e vai Uou. ficar mais barato com Toyota Camry, que é o que eles usam como modelo de referência nos 25 mil dólares. E isto torna o custo de ter um elétrico mais barato do que ter um carro a combustível fóssil, e isso vai levar a uma adoção massiva de carros elétricos. Também aqui falam dos battery packs, que há melhorias no desenvolvimento destes produtos. Nós vimos na Tesla, recentemente, eles anunciaram que no facto de estarem a produzir novos tipos de baterias e de novas formas, vão conseguir reduzir muito os custos e aumentar os quilómetros por battery pack. E eles dizem que vai haver um número de vendas vai aumentar em 82% até 2025, que é gigante. Vamos passar de vendas de 5 milhões para 40 milhões ano. Eu não sei se viste. Não sei se viste, mas vendeu-se o dobro. Em 2020 venderam-se o dobro dos carros elétricos do que em 2019. Ou seja, a adoção de mercado está aí. Não há como dar a volta atrás. Sim. Felizmente. Felizmente passamos essa fase, passamos os disbelievers que diziam que os carros elétricos nunca iam funcionar, para os carros elétricos é que é, e muita gente agora pensa, não, eu vou comprar um elétrico, não vou comprar um carro a combustível fóssil, mesmo que custe mais um bocado, prefiro elétrico. E pronto, já está, agora a adoção é massa e a mudança está aí. Depois vamos para os robôs, automação. Robots. A automação em que eles aqui passam um bocado de manteiga. Quem lê isto vê, ok. Tenho que concordar contigo. Porque eles dizem, ok, a automação, a densidade de robôs por 10 mil empregados atualmente está em menos de 50. Eles dizem que em 2025 passa para quase 200 por cada 10 mil empregados. Não é? Que está a subir astronomicamente. O que é que acontece a esta gente toda? Isto é assustador. Depois dizem que o demand aumentou imenso. Depois dizem que, pode a produtividade aumentar a automação, pode dar benefícios em termos de produtividade, etc. Pode aumentar os salários, diminuir preços. Diminuir preços, concordo também. Aumentar margens também, claro. Não é? As companhias vão ganhar mais. Senão não havia. Exato, e depois vão querer investir mais porque vão ter mais margens, claro. Agora, salários mais altos eu acho que não é por beneficiar os empregados, é porque vão precisar de empregados com exatamente, e os que já estão lá ou ganham competência estão lixados. É simplesmente isto. Há aqui uma coisa que eu não percebo, que é este automation shifts unpaid labor into paid labor. Que isto é um bocado estranho. Como é que a automação transporta do trabalho, obviamente, sim, entre aspas, não pago para trabalho pago? Isto não faz sentido nenhum. E um dos exemplos que eles dão, que a mim me assusta um bocado, que é, vamos ver se eu consigo traduzir isto ao mesmo tempo, à medida que os serviços sofrem automatização, eles vão continuar a transformar a preparação de comida, de limpeza e compra de grocery shopping, de compra de supermercado, em atividades de mercado, incluindo entrega de comida. Então isto quer dizer que vamos ter pessoas competentes como chefes a irem entregar comida? Então há aqui qualquer coisa que não está muito bem. Não é a mesma coisa termos, não é? O que ele está a dizer para mim por não exemplo, faz sentido. O que eles interpretaram com o que é unpaid labor? Por exemplo, as pessoas antes lavavam a roupa à mão, não é? E ao criarem uma máquina de lavar, transformou esse período de lavar a roupa à mão na compra de uma máquina. E por isso é que ficou unpaid. Ficou tempo disponível para outra coisa. Sim, e esse tempo ficou monetizado na compra de uma máquina, estás a ver? Sim, entrou no mercado. Sim, mas a mim o que me está a fazer confusão é este exemplo que eles dizem aqui, porque, ok, tu estás a preparar pessoas que provavelmente tiveram alguma formação, neste caso como chefes de cozinha, e eles vão ter, o trabalho deles vai ser dirigido para quê? Quando tu tiveres robôs que preparam as refeições, ok, o que é que vai acontecer a essa gente toda? Não vai haver assim tanta gente que possa ser, digamos, diretor criativo de um restaurante, não é?
Enquanto que num restaurante normal tu tens os chefes e os sous-chefes que fazem o menu. Tu estás aqui a tirar uma data de trabalho a uma data de gente. Não sei se me estou a conseguir fazer entender. Estás-te a fazer entender muito bem. Eu acho que eles interpretaram muito mal uma situação. Nem todos vamos ser chefes. Nem todos vamos poder ser os melhores na área para ser chefes, ou ser diretor de um serviço de patologia, ou ser diretor de uma frota de carros. Tipo, não podemos ser todos isso. Ou há uma... Não sei como é que vão resolver, porque ou todos somos donos de uma empresa, e é como eu já disse, One Million Man Company, que é algo que pode acontecer, que é um homem que tem uma companhia que faz lucros mensais de 1 milhão e só ele faz isso tudo com a ajuda de robôs. Mas nem olha, paz, não consigo imaginar toda a gente a ser assim. Não, nem eu próprio que tenho ambições e isso, não me imagino, percebes? A teres um negócio assim. Eu gosto muito de todo o relatório. Esta parte a mim deixa-me assim um bocadinho de pé atrás. Acho que foram muito otimistas. Acho que estão a ser muito otimistas, é isso mesmo. E a passar manteiga numa coisa que pode ser determinante na sociedade. Passaram isto, parece que quem leu isto, esta parte parece um conto de fadas. Pronto, é tudo muito bonito. É tudo ótimo, está tudo ótimo. Toda a gente perde emprego, está tudo ótimo. Depois fala de carros autónomos. Aqui gosto muito disto. Cost per mile of a personally owned vehicle. Carroça era 1,70 dólares em 1871. Depois surgiu o carro, o preço por milha passou para 70 cêntimos e manteve-se, ajustado à inflação, claro. E eles estimam que em 2025, com os carros autónomos, que devo dizer que já estão a funcionar publicamente em Phoenix da Waymo, qualquer pessoa em Phoenix, nos Estados Unidos, pode andar todos os dias de carro autónomo, para onde quiser, em Phoenix. Portanto, eles já existem, já estão nas ruas e já estão a receber dinheiro por isso. E em Cascais, desculpa interromper, Dani, e em Cascais já existe um autocarro, agora provavelmente está inativo, mas que fazia um trajeto entre a estação de comboio e a Universidade Nova, totalmente autónomo. As pessoas só tinham que estar e o autocarro fazia tudo sozinho. Obviamente no início ele teve que ter um monitor, mas ele já chegou a uma fase em que estava completamente sozinho. Por isso já não está assim tão longe. Não é uma tecnologia tão longínqua. Desculpa, Dani, continua. Não, fizeste bem a intervir, porque eles dizem que em 2025 entra em massivo os carros autónomos e estamos a ver todos os grandes da indústria a apontarem para essa data, e que vai custar 25 cêntimos por milha. Isto é mais ou menos assim arredondado, e estou a pôr milhas assim arredondadas, dá quase para ir e vir portanto a Vila Real ficaria mais barato do que um autocarro. Incrível. Pronto. Claro que depois os preços vão descendo, mas já é um grande benefício. Depois eles dizem que o principal custo que eles têm é a pessoa que conduz, e faz todo sentido, e que depois falam das tecnologias da Tesla, da Alphabet Waymo e da Baidu. A Baidu chinesa, eles estão a usar muito, porque eles são uma ditadura, conseguiram instalar em muitas estradas formas de comunicar diretamente com os carros e ajudá-los a orientarem-se, mas exige muito investimento das cidades e demora. A Waymo usa uma mistura de visão, mapas altamente definidos da Google Maps, e LiDAR, que é um laser que vai mapeando o que vê, e a Tesla, que usa só câmaras. Vamos ver qual é a tecnologia que vai exatamente, mas a ARC prevê que a Tesla seja superior a fazer isso, mas ainda não tenho a certeza. Que a Waymo vai demorar muito a capturar o mercado de veículos autónomos,
mas que estimam que em 2025 já 8% das milhas urbanas nos Estados Unidos sejam em carros autónomos. 8%. Ok, isso é muito. É muito. Aqui eu gostava de ter visto era eles desenvolverem digamos, o subject do transporte de mercadorias ou seja, num esquema parecido, ou seja, praticamente um caminhão que seguia sozinho, mas optaram por não falar disso. Não Mas falaram pode disso, também eu ser acho um que tema vai muito ser interessante. das coisas mais interessantes. Não falaram, a própria Amazon está a pensar nisso, a Tesla também, mas isso vai ter um impacto brutal na diminuição do custo de transporte, mas ignoraram totalmente. E o que eu acho que é um erro para quem está a investir no futuro, tem que pensar também nas logísticas, que é um mercado brutal. Sim, só a diminuição do custo de tu não teres uma pessoa a conduzir um caminhão e o tempo que esse caminhão pode andar na estrada por não ter uma pessoa. Ou seja, deixa de haver o descanso, não é? Exatamente. Deixa de haver o descanso. Que eles são obrigados. E visto muito bem isso, porque isso permite com que tu mandes uma encomenda direta daqui até a Alemanha sem ele parar. Sim, e quem diz Alemanha diz, vamos imaginar nos Estados Unidos, atravessar aquele país todo de um lado ao outro sem tempo de paragem. Mas agora um food for thought, carros autónomos e principalmente caminhões autónomos vão tornar Portugal mais competitivo. Porque o custo de mandares aqui uma coisa para a Suécia é muito superior a um sueco receber da Alemanha ou de Itália, porque só precisam fazer uma viagem sem paragem. Está certo. E passamos a fazer o mesmo transporte quase ao mesmo custo. E barcos? Será que há alguma barcos coisa de barcos? autónomos? Há, mas eles também não tocaram muito nisso. Podia ter sido interessante também. Sim. Ando por acaso a micar umas empresas, mas ainda não são públicas. Drones. O nosso amigo João Aragão adora drones, e eu concordo. Recentemente, em 2020, atingiu-se a meta que se chama para transporte de passageiros e para entrega de passageiros, em que as baterias estão não só ao custo, mas com uma capacidade de armazenamento que permita um voo de 10 milhas sem parar e com reserva de emergência de passageiros e de encomendas. O custo de entrega por drone autónomo é obviamente mais barato do que alguém a controlar o drone à distância, óbvio, e eles depois comparam com vários competidores. Por exemplo, a entrega de fármacos fica muito mais barato por drone e é muito mais rápido do que por correio. Uma viagem de Orlando a Tampa fica teoricamente muito mais barato do que ir de carro. E entrega de encomendas por Amazon Prime Air fica muito mais barato e é muito mais rápido do que, por exemplo, andar de bicicleta ou de mandar de FedEx. E aqui só e obviamente digamos, que eles depois dizem que isto vai aumentar muito e potenciar o e-commerce, porque se a Amazon conseguir mandar as coisas automaticamente muito mais rapidamente, não vai ter problema nenhum comparado com alguém que seja retail, e que o número de encomendas vai aumentar muito e o lucro também. E depois eles dizem aqui uma cena incrível, que é a Uber Eats e, por exemplo, a Glovo e isso, podem beneficiar muito com os drones, e o mercado de entrega de comida pode aumentar exponencialmente, porque ao ficar mais barato a entrega, ser mais rápido e permitir maiores distâncias, vai permitir que restaurantes aqui no Porto, por exemplo, consigam vender para Penafiel sem problema nenhum. Maravilha. E, eu aqui pensava na conveniência de tu estás em casa, de só chegares a casa, por exemplo, às 9 e tu dizeres, olha, já estou em casa, e vem o drone trazer a tua encomenda e tu não tens que ir ao correio buscar a encomenda e depois ou tens que reagendar a entrega e depois no dia a seguir não consegues. Para nós, consumidores, é muito bom.
vai tornar muito mais cómodo, as pessoas vão ter as encomendas muito mais rápidas e os restaurantes vão ter um raio de clientes muito superior. Então o lucro dos restaurantes vai ser brutal. Imagina, um restaurante que está no centro do Porto não consegue mandar para Espinho. Não, o custo de alguém ir levar a Espinho é muito grande. Com um drone fica baratíssimo e conseguem fazê-lo em minutos. Ou seja, abre o mercado a restaurantes, abre o mercado a empresas de entregas. Isto vai ser uma revolução gigante que faz todo sentido. Depois vamos para o espaço. Tudo Obviamente, SpaceX, que foi gozada, o Elon Musk foi gozado porque disseram que ele nunca ia ter foguetões que aterravam sozinhos. Ele tem, e agora os custos são ridículos comparado com outros foguetões e andam todos à rasca para conseguirem desenvolver um Falcon 9. E ele agora está a criar uma nova nave que vocês já viram na TVI, que explodiu o protótipo. Mas é normal. É muito feia a nave. A nave é muito feia. Mas vai ser bonita o final. Espero que sim. Que é Starship e que vai ser totalmente reutilizável e o custo de mandar algo para o espaço vai ficar muito, muito baixo. Com isto... Sim. Desculpa, Dani. Aqui no gráfico, e é um gráfico muito interessante que diz que por cada quilo que nós que se queira enviar para a órbita mais baixa da Terra, vai ser, se conseguirmos ver mais ou menos isto, estamos aqui a contar com uma coisa provavelmente à volta dos $500. Ou seja, se eu quiser enviar quilo de qualquer coisa, ou mais baixo, vai custar menos de $200. Isto é incrível. Para o espaço, não é? Sim. Ele está a querer que seja entre $10 a $50. Incrível. E isto vai permitir o quê? Vai permitir Starlink, que é uma subsidiária da SpaceX, que provavelmente vai ter uma IPO. O que é Starlink? É uma constelação de satélites a baixa altitude que permite uma pessoa ter internet com baixa latência, menos de 40 milissegundos, equivalente à nossa net agora, se calhar mais lenta, com mais delay, digo, e que vai englobar o planeta todo e que permite que regiões mais remotas tenham internet de alta velocidade sem problema nenhum, como por exemplo a Ilha do Corvo, ter uma internet comparável aqui ao Porto. Incrível. O número de satélites vai aumentar exponencialmente porque o custo diminuiu também exponencialmente. E isto é um mercado novo que abriu e da internet no espaço que em termos militares também já receberam um monte de contratos, portanto é uma empresa a seguir a Starlink. E a Blue Origin é uma competidora que também vai querer fazer igual, mas até agora não conseguiu. E depois... Esperemos que consigam dar a volta ao... a Starlink estava com um problema porque... Sim. Problema que não é um problema, que era... As pessoas não estavam a conseguir, ou melhor, os astrónomos não estavam a conseguir fazer certas medições porque os satélites são refletores. Então eles estavam a pensar substituir uma parte dos satélites, ou seja, mandar os satélites abaixo para substituir por satélites pintados com Vanta Black, aquela tinta super preta que absorve, acho que era 97% de todo o espectro de luz, e assim resolver esse problema. Desculpa, Dani, continuo. Depois ele fala dos voos hipersónicos, mas pelo espaço. Porque isto é uma possibilidade. Eles falam só dos voos hipersónicos, mas o Elon Musk falou muito interessantemente que pode usar a Starship para fazer um voo, por exemplo, de Nova Iorque para o Japão em menos de 1 hora. Tu concordas com este valor que eles dizem aqui? Não. Eu quando li isto fiquei assim, não no sentido da velocidade, mas eles dizem aqui num dos segundos que dizem que a ARC estima que os passageiros e negócios estão dispostos a pagar $100.000 para poupar 13 horas num voo de 2 a 3 horas de um voo hipersónico. Ou seja, há alguém que está disposto a pagar €100.000 para passar de 13 para 2 horas? O que é que tu achas disto? Acho que há, mas acho que não é o suficiente para serem organizados para estarem no aeroporto X horas, estás a ver?
Ok. Porque eles estão a esquecer-se que essas pessoas não têm o mesmo time schedule que outras pessoas e têm que ter vários voos disponíveis. E para ter vários voos disponíveis tem que haver muito demand e não me parece. Eu quando li isto, o que eu penso é que isto são voos de avião privado, não é? Ou seja, é um voo que provavelmente, ou seja, tu estás a pagar $100,000 para levares uma equipa, se calhar de 7, 8 pessoas, não é? Sim. É preciso seres uma empresa de muito alto rendimento para poderes pagar isto assim, não é? Sim. Não, o que eu vejo no futuro é estes voos transcontinentais pelo espaço, cujo custo possa ser perto dos 1.000 euros a 2.000 euros. E vai ter muita procura. Isso era o preço dos bilhetes do Concorde, acho eu, não era? Dos primeiros. Concorde era 5.000. Era 5.000? Oh, ok, ainda é mais barato que o Concorde, então. Incrível. Depois cá estaremos, Dani. Cá estaremos. Olha, eu quero ir. Uma Laura. Depois eles falam de 3D printing, em que, pronto, é uma tecnologia que está a começar. Ainda vamos ver muito. Tem muito que andar até haver produção local das lojas de vários produtos. O principal uso é industrial e duvido que haja uma adoção individual da 3D printing, mas eles têm muito otimismo, mas eu não. Depois, indo mais para a nossa área, NGS, que é Next Generation DNA Sequencing, eles acham que vai surgir uma tecnologia que tem maior capacidade de detecção de várias variantes e em 2025 os custos vão descer ainda mais. Concordo que os custos vão descer. Concordo que os sistemas de LRS e SRS possam permitir que os custos baixem ainda mais e sejam mais completos a detectar variantes. Dani, explicas só para quem não consegue ouvir, para quem não consegue ler o que é o LRS e o SRS, só assim por alto. Ok, pronto. Então, Long Read Sequencing, que é, imagina, nós atualmente temos Short Read Sequencing, em que nós lemos pedacinhos de DNA, porque a tecnologia atual uma limitação permite, tecnológica, não é? Exatamente. Quantos mais pares de bases, ou seja, quantos mais nucleotídeos nós tivermos a contar, tipo AG, quantos mais disto nós tivermos, mais probabilidade de erro temos. Então nós tentamos apanhar pequenos pedacinhos, tipo AG, depois um TG, TA, e vamos tentar juntar através de um programa que junta todas as amplificações que nós fizemos e faz uma sequência com alguma probabilidade de erro. Depois há uma versão que está a surgir agora que permite que nós tenhamos longas pares de base, tipo sequências gigantes, e fazemos várias amplificações dela e termos uma sequência muito mais completa, com muitos menos erros e apanhando mais partes do gene. Em vez de apanharmos só a parte central e o promotor, apanhamos também os genes que estão à frente, os genes que estão atrás, e conseguimos perceber, por exemplo, que se houver mutações a certa distância do gene, conseguem influenciar outro gene à frente. E isto vai permitir, claro, reduzir os custos, porque nós vamos conseguir ler mais genes ao mesmo tempo, mais completo, e depois vamos conseguir apanhar também mais informação que pode ser depois analisada e descobrir que certas doenças, certos tumores têm mutações específicas, mas que não estão no gene em si, mas nos genes anteriores e que influencia a leitura desse gene. Também ele diz que esta tecnologia vai permitir detectar metilação. Metilação, o que é? Nós temos o DNA, e o DNA tem umas bolinhas que estão a segurá-lo. Essas bolinhas podem sofrer metilação, que permite que o DNA não seja lido ou seja lido, de acordo com o estado da célula. Quando a célula é muito nova, ela gosta de ter o DNA todo aberto para se conseguir ler. Quando ela fica mais especializada, por exemplo, se a célula decidir ser uma célula da pele, ela então fecha as áreas do DNA que não estejam relacionadas com a pele. E fecha como? Metilando.
Claro que alguns tumores aproveitam estas bolinhas para perder essa metilação e exprimir certas genes que não devia exprimir. Por exemplo, uma célula da pele não devia exprimir genes de uma célula basal que permita que ela cresça à vontade. Ela tem que ficar quieta e ela aproveita esta metilação e desmetilação para se tornar, portanto, maligna. E esta tecnologia vai permitir ler de base isto. Antes nós temos que fazer uma técnica de substituição de par de bases para o uracilo, para detectar que aquilo está metilado ou não. E isto vai permitir que o custo seja... ou seja, para termos não só a metilação como genes, seja 1.000 euros por cada sequenciação. Atualmente, segundo ele, está em 10.000 euros. Uou, ok, isso é muito. Pronto, isto vai ser uma vantagem, óbvio, e quanto mais barato está, mais vai ser a procura por este serviço, porque toda a gente quer sequenciar cada vez mais os tumores para permitir-nos ver se há fármacos que podem atingir targets específicos do tumor. E permite poupar muito dinheiro a longo prazo, não é? Sim. Concordo. Depois eles voltam a falar agora. Há uma tecnologia que nós temos aqui em Portugal, já se usa, que é no sangue periférico. Nós podemos detectar pequenos pedaços de DNA ou pequenas células que vêm soltas e analisar no sangue se há amplificação de marcadores tumorais ou de targets específicos tumorais, e podemos não só detectar que a pessoa tem um tumor, como qual é o tumor e que tipo de mutação tem, se pode ser tratado ou não com isso. E eles estão a dizer que o custo está a diminuir e que cada vez mais vai ser procurado para tratamento de metástases. Eles falam de uma realidade, desculpa Dani, que é interessante, que é, e nós cá, para já ainda não temos isto, mas eles falam muito do reembolso em relação às seguradoras, ou seja, o que eles prevêem é que se conseguir fazer estes testes de uma forma abrangente o suficiente, à volta dos $1.000, todos os estratos etários acima dos 40 anos poderiam ser rastreados. O que é muito interessante, ou seja, nós podemos prevenir uma data de doenças precoces com um simples teste de sangue, doenças oncológicas, obviamente. Sim. Eu acho isso incrível e acho que vai permitir reduzir muito a taxa de mortalidade de muitas doenças que nós temos atualmente, porque o cancro há certas alturas em que perdemos meios de combater, não temos fármacos e nem sequer testamos muitas vezes em muitos cancros, porque não fazemos amplificação em todos os cancros, não é? Uma pessoa, se tens um vaso celular ou se tens um epidermoide ou isso, nós normalmente não fazemos amplificação disso. Se tiver um epidermoide no pulmão podemos fazer, mas normalmente não vamos por aí. Depois ele fala a seguir da terapêuticas genéticas. E o que é que ele fala disto? Fala principalmente das células T que estão alteradas para atingirem certos targets tumorais, que isto foi muito falado há uns tempos. E pronto, é uma terapêutica que pode ter algum efeito, mas não é que mais me entusiasma. Isto obviamente será com CRISPR, não é? Ou seja, não será com o CRISPR, mas uma formulação mais avançada do CRISPR que vai permitir retirar certos segmentos, digamos, deficientes do código genético, não é? Isto talvez não seja uma coisa a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Eles nem sequer falam disso, e fiquei triste porque é das coisas mais entusiasmantes. Foi o prémio Nobel há quantos anos? Dois? Da medicina. 2 anos. Ou da medicina ou da biologia. Lembras? O CRISPR? Lembro-me, não sei qual foi, mas lembro-me. E pronto, acho que ficamos por aqui. Foi muito bom.
Acho que vamos ter um futurismo em breve, se calhar. Vamos continuar a trazer-vos temas, a trazer-vos notícias e a tentar trazer para vocês todas as novidades que encontrarmos, e vamos tentar colecionar essas notícias de futurismo para fazermos alguns episódios, nem que seja mensalmente. O que achas, Diogo? Parece-me muito boa ideia. Tudo o que seja que nos suscite mais curiosidade e que tenha um maior potencial de mudar a nossa vida, nós teremos aqui. Once a month. Once a month, futurismo. Olhem, um abraço. Espero que fique tudo bem. Um abraço, pessoal. Bom fim de semana. Fiquem em casa, protejam-se e até daqui a um mesinho.